Toda compreensão súbita se parece muito com uma aguda incompreensão. Isso aqui é um trecho do livro da Clarice Lispector, no seu livro A Paixão Segundo o GH. E eu não sei vocês, mas eu tenho um sentimento de quanto mais eu estudo, mais eu percebo quão ignorante a gente é, né? Esse sentimento aqui que a Clarice descreve, da compreensão de algo, mas que esse algo levanta outras questões mais profundas e que você percebe que, no fundo, a gente não compreende. E se você nunca sentiu isso, eu espero que até o final desse vídeo você, manifeste esse mesmo sentimento que a Clarice em relação à matemática, pelo menos, né? Que perceba que a matemática que a gente faz é uma pontinha do iceberg, né? Que a maior parte, e aí no caso da matemática eu acho que é mais crítico ainda do que o iceberg, porque o iceberg ainda acaba lá no fundo. Eu acho que a matemática é infinita. Então, nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre, como eu cheguei na matemática, por que eu cheguei na matemática, e quais foram as dúvidas que foram surgindo, à medida que eu fui estudando mais filosofia da matemática, e discutir se, de fato, será que matemática goza dessa base de certeza, de fundamento de que, nossa, isso aqui é verdade, é inquestionável, é diferente, por exemplo, da opinião ou de religião. Bem, eu vou mostrar, até o final do vídeo, que existem várias correntes de pensamento na matemática, e eu espero também que no final do vídeo você consiga entender a importância de você ter um repertório de filosofia da matemática para escolher aquele segmento filosófico que talvez descreva mais o seu sentimento em relação à matemática, tá? Eu fiz até um esboço aqui para não me perder, que é muita coisa, tá? Então vamos lá. Então mencionei o trecho da Clarice e quero falar agora da diferença entre saber e entender. E aí eu vou usar esse trecho aqui do livro de Física Conceitual. Veja só que coisa interessante que o autor Paul Witt, ele diz o seguinte. Ele faz uma pergunta, se a gente, que seria correto dizer que a inércia é a razão, pela qual um objeto móvel continua em movimento quando não há força alguma. Aquele princípio, que se você joga um objeto lá no espaço, se não tiver nenhuma força que o faça mudar de direção ou parar, ele vai continuar no movimento contínuo uniforme, se nunca parar, Esse conceito da inércia. Então, a inércia é a razão do porquê o objeto continua nesse movimento. Ele é bem lúcido e diz, em sentido restrito, não. Por quê? Porque a gente não sabe a razão dos objetos persistirem em seu movimento quando nenhuma força atua sobre eles. Chamamos de inércia a propriedade que os objetos materiais têm de comportar dessa maneira previsível. Olha só que sagacidade, de você diferenciar, compreender a razão, o porquê, o motivo do rótulo, Ele só deu um rótulo para essa propriedade que foi observada. O cientista, o físico, ele só descreveu, Então, existem muitas coisas que realmente não entendemos e temos rótulos e nomes para essas coisas também. A educação consiste não tanto em adquirir novos nomes e rótulos, mas em aprender o que nós compreendemos e o que não compreendemos. Ele viaja um pouco mais nisso, um pouco antes aqui, na seção de Ciência, Arte e Religião, onde ele fala das características de cada uma dessas coisas e que elas podem sim se complementar, porque a ciência ela vai até certo ponto, E aí chega um ponto onde você vai ter que viajar na maionese, que a ciência não tem nada a ver com isso, E tudo bem, você pode talvez encontrar alguma religião, alguma filosofia que organize seus pensamentos aonde a ciência não consegue chegar, Mas mesmo a ciência, veja só, muitas pessoas ficam preocupadas por não conhecerem respostas para as questões religiosas e filosóficas. Algumas evitam a incerteza, adotando acriticamente... Deixa eu mutar aqui meu celular, gente. Já está me irritando aqui. Desculpa aí. Pronto.
Alguns evitam a incerteza adotando acriticamente qualquer resposta confortadora. Um recado importante da ciência, entretanto, é que a incerteza é aceitável. Você aprenderá que não é possível conhecer com certeza e simultaneamente a posição e o momento de um elétron em um átomo. Quanto mais você sabe sobre um, menos você sabe sobre o outro. A incerteza é parte do processo científico. Está tudo bem em não saber as respostas para as questões fundamentais. E aqui é interessante, fundamentais. Porque também em matemática há questões de fundamentos da matemática e que é onde a coisa pega, que a gente vai ver que há aí divergência sobre os fundamentos, né? E aí onde a gente vai parar nessas várias correntes de filosofia. E a ciência ela está muito consciente disso, né? Ela sabe descrever as coisas, né? Por que as maçãs são atraídas gravitacionalmente pela Terra? Por que os elétrons repelem-se mutuamente? Por que os ímãs interagem uns com os outros? Né? Por que a energia tem massa? Então, assim, no nível mais profundo, os cientistas não sabem as respostas para essas questões. Né? Nós sabemos o bastante sobre o quê? Onde nos encontramos, né? Mas não realmente por que estamos aqui. E tudo bem a gente não saber as respostas, né? Para todas as questões, inclusive religiosas, filosóficas. E ele fala, dada uma escolha entre uma mente fechada, que dispõe de respostas confortadoras, e uma mente exploradora sem respostas, a maioria dos cientistas escolhe a segunda. De maneira geral, os cientistas sentem-se confortáveis em não saber. Achei isso aqui sensacional, muito lúcido. Então é isso, né? A ciência ela vai lá, descreve coisas, né? A gente chega lá nas coisas mais pequenas, né? Na física quântica, e mesmo lá a gente se depara com um dilema, porque a gente não sabe explicar por que as coisas são da maneira que são, né? A gente descreve. Mas esse livro aqui, da Teoria Quântica, 50 conceitos e ideias fundamentais explicados de forma clara e rápida, da editora Publifolha, fala sobre a interpretação de Copenhague. Que é o seguinte, no século passado, né, os físicos eles descobriram a mecânica quântica, a física quântica, que estava embaraçando todo mundo, estava deixando todo mundo confuso, né? Parecia muito estranha. A equação de Schrödinger, por exemplo, indicava que as partículas podiam se comportar como ondas, as partículas quânticas podiam existir em sobreposições. Né? O Heisenberg formulou seu princípio da incerteza. Né? O que aquilo tudo significava? A nível humano, aquilo parecia um absurdo. Né? E aí o Niels Bohr, né, o grande físico ali da Dinamarca, lá em Copenhague, ele, com auxílio do Heisenberg, ele apresentou uma análise desconcertante, hoje conhecida como interpretação de Copenhague, que rompeu com a crença sagrada de que a ciência sempre consegue descobrir as coisas. Ela aceita que a teoria quântica existem perguntas sem respostas e que uma experiência pode não ser coerente com outra. Tudo que podemos saber a respeito do mundo é o que podemos medir. Essa é uma das interpretações sobre a física quântica. Existem outras propostas de interpretação da física quântica, mas veja, a gente se deparou, né, com essa sede humana de querer interpretar o motivo, por que as coisas são assim, e a física também se depara com essa questão de interpretação. E aqui eu volto de novo no trecho da Clarice, aquela mesma página, né, onde ela disse que toda compreensão súbita se parece muito com uma aguda incompreensão. Logo aqui embaixo ela diz o seguinte: não quero que me seja explicado o que de novo precisaria de validação humana para ser interpretado. Pô, sério mesmo que vocês da física estão criando interpretações, né? Eu diria que, como a Clarice, né? Eu não quero aquilo que precisaria de validação humana para ser interpretado. Né? E eu, como ex-testemunho de Jeová, né? Eu falei naquele meu vídeo sobre a minha história,
Testemunho de Jeová é uma das religiões que acredita que tem a verdade, né? Eles acreditam que possuem a verdade das coisas. E aí, quando eu saí daquilo, eu já não tenho mais a verdade, né? O meu mundo agora ficou sem chão. A gente não tem mais respostas de certeza de por que estamos aqui, para onde vamos. E tudo o que eu procurava não tinha fundamento de certeza. E aí eu encontro a matemática, que promete um fundamento de certeza. Mas como a matemática, diferente da física, consegue fornecer fundamento de certeza? Será mesmo que ela consegue? Né? Porque a gente viu aqui que física ela está sujeita a interpretações, ela também está sujeita a atualizações. Né? A gente vai aceitar uma teoria física enquanto os experimentos estiverem validando, né, a teoria, mas uma vez que a gente obtém dados que contrariam predições da teoria, a gente é obrigado a reformular. Isso já aconteceu várias vezes e está tudo bem. Né? Esse faz parte do método científico. A matemática ela funciona de um jeito diferente. Para quem viu aquele meu vídeo sobre lógica matemática, eu mostrei esse livro, né? Logo no início, o cara fala assim: a matemática não é uma ciência. Né? Como assim? Como a matemática não é ciência se a gente usa a matemática para fazer ciência, né? Como uma ferramenta, por exemplo, na área da física? Bem, a matemática ela não é uma ciência experimental. Né? A gente sabe que o método científico, você formula ali uma hipótese, aí você faz um experimento para validar uma teoria, e se os experimentos, né, fornecerem dados que corroboram com a teoria, você aceita enquanto estiver funcionando. Né? Em matemática, não funciona assim. Você pode até fazer experimentos, né, probabilidade, por exemplo, brinca muito com questões de experimentos, geometria também, você pode fazer algumas tentativas, mas no fundo, quando você for elaborar um teorema, provar um teorema, diferente da física, não vale os experimentos, os resultados dos experimentos. Vale uma prova, o que a gente chama de demonstração. Que raios é isso, né? Para quem já viu aquele meu vídeo de provas matemáticas, eu cheguei a falar de um artigo, né, que eu tenho, que eu publiquei no Medium, onde eu discuto um pouco sobre essa matemática axiomática, tá? Eu vou deixar de novo aqui na descrição, para quem ainda tem dúvidas sobre o que é esse tal de método axiomático dedutivo. Mas basicamente é o seguinte: a gente por muito tempo fez matemática, tal como a gente faz na escola, fazendo contas, né, sem pensar muito em provar as coisas. E os gregos, né, eles elevaram a matemática para um outro patamar. Né? Eles começaram a fazer uma matemática onde as coisas precisavam ser provadas. E eles provavam usando a lógica. Né? O grande matemático grego Euclides, ali 300 anos antes de Cristo, ele consagrou, né, esse método com o seu livro, Os Elementos, né? Que é um livro de geometria. E como é que funciona essa matemática? Né? Eu conto até uma historinha aqui de como possivelmente se desenrolou, né, essa evolução para matemática axiomática. Não leve muito a sério, é só uma liberdade criativa aqui. Mas a matemática é a arte de provar teoremas. Né? Depois dos gregos, a matemática foi tomando esse caminho. Então, o que seriam os axiomas? É uma listinha de coisas que você mesmo com um contrato social, né? Você lista uma série de coisas que todo mundo considera senso comum, sei lá, entre dois pontos passa uma reta, né? Dado uma reta e um ponto fora da reta, passa apenas uma reta que é paralela a essa reta. Então esses aí são coisas que não precisam ser demonstradas, elas são a base axiomática, né? São verdades aceitas. E aí a matemática deixa de ser a arte de fazer contas e passa a ser a arte de demonstrar teoremas. E aí, chegando ali no século XIX, a gente começou a brincar com essa questão de axiomas, né? Por exemplo, até a geometria de Euclides, ela foi questionada, a base axiomática dela, a gente mudou. Por exemplo, a gente começou a ignorar esse axioma das paralelas, dali surgiu uma nova geometria, né? Que lá atrás não tinha aplicação nenhuma, depois se encontrou aplicação na relatividade geral. Então aqui eu vou discutir um pouco sobre isso, né?
Tá, mas se matemática é em cima dos axiomas, como é que a gente escolhe os axiomas? Boa pergunta, né? Tá, axiomas são verdades evidentes. Tá, mas será que essas verdades evidentes não podem ser questionadas, né? E aí você começa a levantar problemas, não de matemática, mas um problema sobre a atividade de fazer matemática, né? Porque aí aqui eu já vou chegar no livro do Jairo. É um caderninho que se desprendeu aqui do livro do Jairo. Mas veja só. Tá, então a matemática é fundada em cima de axiomas, né? O matemático preocupado em axiomatizar um domínio matemático, isto é, selecionar um conjunto de verdades não demonstradas a partir das quais sejam possíveis derivar todas as verdades pertinentes a esse domínio. Pode muito bem se perguntar quais seriam os critérios razoáveis para que uma verdade seja entronizada como axioma ou uma verdade básica. Porque não há um teorema matemático que nos diga o que é um axioma matemático, né? Nós precisamos questionar a própria atividade matemática para obtermos uma resposta. Ou seja, esse é um problema de filosofia da matemática. É um problema metamatemático, um problema sobre a matemática, né? Antes de continuar aqui, eu queria falar um pouco da minha percepção da matemática até então, antes de ler esse livro de filosofia e de levantar essas questões aí sobre sobre os fundamentos da matemática, porque se os axiomas são a base para construir todo o edifício matemático, então a gente está quando a gente faz essas perguntas, a gente está lidando com o fundamento da matemática, assim como a gente viu sobre a questão do fundamento da física. A gente sabe o porquê de, dado duas retas, aliás, dado uma reta, né, e um ponto fora dessa reta e passa apenas uma paralela, a gente sabe a razão disso, o porquê, o motivo, a natureza disso, né? Vou segurar um pouco aqui. Vamos voltar aqui sobre o que o Eduardo Frankl fala no Amor e Matemática sobre os lados positivos da matemática em relação à física, né? Porque a gente viu que a física descreve as coisas, né? Quando entra no fundamento, a razão, a gente não tem certeza, a gente não sabe explicar. E na matemática é diferente? Então, ele diz que a primeira qualidade da matemática é a universalidade. O que ele quer dizer com isso? Cara, qualquer, sei lá, o Teorema de Pitágoras vai valer aqui no planeta Terra se tiver uma civilização inteligente que reside numa galáxia a 10 milhões de anos-luz daqui, eles vão chegar no mesmo resultado, né, no Teorema de Pitágoras. Então, a gente tem essa pretensão, na hora que se faz matemática, a gente tem essa pretensão de universalidade, né, que vai funcionar em tudo quanto é canto. A segunda é a objetividade, né? Por exemplo, a gente sabe aí que tem várias vertentes cristãs, né? Cada uma defendendo uma interpretação da Bíblia, né? Os testemunhos de Jeová interpretam de uma maneira, adventistas vão interpretar de outra, católicos, enfim. Então, diferentes pessoas podem concordar ou discordar da validade de uma interpretação específica. Em contraste, o significado de um enunciado matemático, logicamente consistente, não está sujeito à interpretação. Nossa, quando eu comecei a perceber isso, né, anos atrás, eu falei para vocês, né, eu li isso aqui em 2016, né, estou relendo de novo. Poxa, eu era testemunho de Jeová e, enfim, né, a minha fé acabou sendo abalada, né, vi que pode ter várias interpretações, comecei a olhar a religião do ponto de vista secular. Aonde é que eu vou encontrar um fundamento de certeza que não depende de interpretação? Na matemática. Pô, eu vou cair de cabeça nisso, né? Tá aqui um porto seguro, onde eu vou estar ali livre de qualquer incerteza, né? Isso é reconfortante, né? A gente não vai saber tudo, ela não vai me dar todas as respostas, mas pelo menos das coisas que eu descobri com ela, é um fundamento de certeza. Então, o enunciado, por exemplo, o grupo de simetrias de uma mesa redonda é um círculo. É verdadeiro para qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer tempo. Em outras palavras, as verdades matemáticas são as verdades necessárias, né? E
Tem uma famosa frase do Russell, né, onde ele diz, deixa eu até pegar aqui o livro, que a matemática é um monte de se então, né? Aqui nesse livro sobre, né, demonstrações matemáticas, né, sobre como pensar como matemático, quando ele vai falar de lógica, e ele vai falar de implicação, deixa eu ver aqui, implicação, 63. Está aqui, a frase do Russell. A matemática consiste em proposições da forma P implica Q, mas você nunca se pergunta, né, se P é verdadeiro. Como assim? Ele dá até um exemplo aqui. Você pode falar enunciados do tipo: se a lua for feita de queijo, então ela tem gosto de queijo. Mas você não está preocupado sobre a veracidade da premissa, né? Que a lua, pô, que absurdo, a lua não é feita de queijo. Então, mas a questão é que a estrutura lógica da frase é válida. Ele está falando: se suponha que a lua seja feita de queijo, então eu afirmo que isso implica que ela tem gosto de queijo. Isso é meio maluco, né? Mas enfim, matemática funciona assim. Você vai ver que quando a gente entra nessa parte de matemática axiomática, os matemáticos trabalham assim: se, né, você aceita os axiomas, então é consequência necessária, assim como se a lua for feita de queijo, a consequência necessária é ela ter gosto de queijo. Então, na matemática, se esses axiomas são dados como verdadeiros, então eu deduzo isso, isso e aquilo, e aí você tem novos teoremas que vão gerar novos teoremas. Então, assim, nesse sentido, a matemática ela tem um fundamento de certeza, são verdades necessárias. E a terceira qualidade é a resistência, né? O que os gregos antigos descobriram, né, os resultados dedutivos, lógicos, né, axiomáticos, são válidos até hoje. Não é à toa que o livro de Euclides, tudo que você lê aqui é verdade. Todos os resultados que ele chegou, né? A gente pode até ter mudado a base axiomática, né? Foi reformulada a base axiomática da geometria plana, mas os resultados, as conclusões ainda são válidos, né? Então ela tem essa qualidade de resistência. Então isso é reconfortante, né? Daqui, se você é um matemático e encontrou um resultado, você não vai precisar ficar com medo igual um físico, né? Que talvez daqui 1000 anos a teoria dele tenha caído por terra porque foi substituída por outra melhor. No caso da matemática não tem esse perigo, né? E aqui a mais interessante e eu acho misteriosa de todas, que é a aplicabilidade da matemática. Porque os objetos matemáticos você não pode pegar na mão, igual esse celular aqui, ou igual esse livro, né? Você não pode pegar o número 1 na mão, você não pode pegar um plano infinito, uma reta infinita. Essas coisas são ideias abstratas. A própria ideia de infinito é uma ideia que a gente abstrata, a gente não conhece nada físico, não tem uma experiência nenhuma com essa questão de infinito. O próprio tempo, alguém poderia falar que é infinito, mas a física interpreta que o tempo também não é infinito. Então, como essas ideias que parece que são resultados, são quimeras, abstrações da mente humana, têm algo a dizer sobre o mundo físico, né? Até mesmo teorias que nasceram como resultados de especulações abstratas, como é o caso lá das geometrias não euclidianas, anos depois o Einstein está lá desenvolvendo a teoria da relatividade geral e depois percebe, nossa, isso aqui encaixou como uma luva para eu trabalhar, para eu modelar, né, esse meu problema, essa minha teoria física. E o próprio resultado, essa matemática da relatividade geral previu a existência de buracos negros. Foi um matemático, inclusive, brincando, falou, cara, se a matemática estiver certa, tem que existir esse negócio aqui. Não, isso é um absurdo. Anos depois se verifica experimentalmente a existência de buraco negro. Mas que coisa poderosa é essa, né? Então, isso deixa a gente meio confuso, né? Os filósofos, os próprios matemáticos, os físicos, não sabem muito bem. A gente tem diferentes maneiras de interpretar isso, né? Que a gente foi discutir, questão de filosofia, mas é uma coisa que deixa a gente um pouco, né, meio abalado, assim, meio instável, não sabe como explicar muito bem. Então tá, nossa,
Que maravilha é a matemática, né? Bem superior às ciências físicas. A gente tem aqui uma base de certeza. Tá, mas aí como a gente começou a questionar aqui, né? Como é que é esse negócio aí? Você fala que escolhe verdades evidentes? Qual que é a maneira de escolher? Né? O que é um axioma, né? Como a gente vai escolher um axioma, né? Tem que se basear no gosto pessoal do matemático, né? O gosto pessoal do matemático, por exemplo, não pode ser o critério razoável. Mas até essa questão, o que são critérios razoáveis, né? Porque quando você vai construir uma teoria em cima de axiomas, isso é um negócio muito sério, né? Então, por exemplo, como você pode estar tão confiante no seu teorema? Se as ciências naturais e suas teorias podem falhar, por que não a matemática? Como um teorema demonstrado sem nenhum apelo para verificação empírica pode ter algo a dizer sobre os triângulos que você encontra na vida real? Círculos, por exemplo, né? A gente não tem uma esfera ou um círculo perfeito, tal como a gente idealiza um objeto abstrato matemático, né? Então, aqui, ó, como esse teorema pode pretender validade universal irrestrita, como diz aqui o Eduardo Frankl como uma das vantagens da matemática, né? A matemática, ela tem pretensão universal. Pô, você tem certeza disso? Né? Quanto à sua demonstração usual, vamos lá, como esse teorema pode pretender validade universal irrestrita quando a sua demonstração usual, por meio de diagramas, considera apenas um triângulo particular, ainda que arbitrário? E aí, eu cheguei nesse parágrafo aqui onde, desmoronou mais uma vez, né, os meus fundamentos de certeza, assim como tinha acontecido na época de Testemunho de Jeová. Os filósofos, entretanto, logo se deram conta de que a matemática não precisa de bases sólidas, se por isso se entende um fundamento de certeza. Os matemáticos, eles próprios, aparentemente nunca duvidaram disso. Como toda comunidade científica, a dos matemáticos assenta suas práticas em pressupostos universalmente aceitos, em geral não questionados, até que eventuais problemas obriguem-na a revê-los e, de algum modo, corrigi-los. Até que uma crise se instale, pressupõe-se tacitamente que as bases do edifício matemático sejam sólidas. Abre-se, assim, mão da certeza e da segurança absolutas para que o trabalho cotidiano não seja prejudicado, pois uma excessiva preocupação com os fundamentos pode ter efeito nocivo sobre a prática matemática. Pô, mas isso aqui está parecendo o que acontece com a física, né? A gente não viu lá que a teoria ela pode ser substituída assim que se instala ali, vamos dizer, entre aspas, uma crise, né? Sei lá, a relatividade geral de Einstein pode aparecer amanhã alguma coisa que contrarie um resultado da teoria e, né, eles vão ter que reformular a teoria. Aqui parece que os matemáticos estão sujeitos, né, a eventuais problemas que obriguem-na a revê-los e de algum modo corrigi-los. Então, peraí. Sim, a gente quando fala de resultados, conclusões matemáticas, né, tal como o Russell disse, né, a matemática é um monte de si, então, bem, ele pode ter consistência, lógico, né? Eu não estou preocupado com a premissa, a veracidade do axioma, mas houve uma crença ali na virada do século XIX para o XX de que todas as questões elas poderiam ser respondidas, né? Todas as questões matemáticas poderiam ser respondidas. Então, se, sei lá, o último teorema de Fermat, bem conhecido, né? Passou mais de 300 anos, mas teve um cara que provou, né, a conjectura. Então, ele levantou uma pergunta, uma conjectura, uma hipótese, e que, dado o tempo suficiente, quando você desenvolve a matemática, tem os recursos necessários, nas ferramentais necessárias matemáticas para atacar aquele problema, você vai conseguir resolver. Então, havia ali um movimento liderado pelo David Hilbert, né, um grande matemático do século XIX para o XX, um matemático alemão. Ele dizia: nós temos que saber e nós saberemos. Né? Então, havia uma pretensão de que eles conseguiriam encontrar uma base axiomática que resolveria todas as questões. Né?
E o movimento formalista, ele é um movimento que... Opa, faltou um livrinho aqui. Deixa eu ver se eu acho. Tá aqui. Esse livro aqui. Via matemática como se fosse uma espécie de jogo de xadrez, né? Acho que aqui ele fala. Talvez seja útil a guisa de ilustração comparar metamatemática enquanto a teoria da prova com a teoria do xadrez, né? Aí ele fala aqui de as peças e as casas do tabuleiro correspondem aos signos elementares do cálculo, as posições legais das peças, blá blá blá. Então, havia-se uma ideia de que matemática, na verdade, era um conjunto de regrinhas, né, do que pode ou não fazer, né? Tem ali os axiomas, de onde você pode partir, quais são as regras de inferência, e dali você vai construindo os resultados como se fosse um jogo, né? E aí vem o Gödel, esse livro aqui sobre a prova de Gödel, vem dar uma voadeira, né, no peito desse pessoal, e instala uma crise, né, sobre os fundamentos da matemática, que é a seguinte. Ali em 1930, o Gödel ele falou que, dado determinados contextos formais para certas teorias matemáticas, sempre haverá verdades dessas teorias que não podem ser demonstradas nesses contextos. Mas, então, como sabemos que elas são, de fato, verdades? Evidentemente, não pelos métodos evidentemente por métodos que extrapolam as possibilidades do sistema formal de demonstração adotado. Claro, esses sistemas podem ser estendidos a sistemas formais mais abrangentes, mas então haverá outras verdades que escaparão do escopo desses sistemas estendidos e assim sucessivamente. Isso levanta a questão, não mais matemática, mas filosófica, sobre a natureza da verdade matemática e suas relações complexas com a demonstrabilidade em sentido formal. Para quem ficou meio não entendeu bem o que foi dito aqui, imagine o seguinte. Imagine que cada pontinho desse aqui é uma verdade matemática, é um teorema. E aí, imagine esse círculo que é formado por esse raio, e considere esse raio do círculo como se fosse todos os axiomas dentro de um sistema formal, dentro de uma teoria matemática, sei lá, teoria dos números ou geometria. Pensa em todos os axiomas da geometria plana, como sendo, representando esse raio. Então, esses axiomas conseguem ajudar a abranger, a capturar todas essas verdades sobre os objetos geométricos planos. Mas veja, tem outras verdades aqui fora que esse conjunto de axiomas não conseguiu capturar. Aí, sei lá, os formalistas podem dizer, nossa, então vamos estender, né? Vamos aumentar essa base axiomática, vamos adicionar mais axiomas, ou melhorar um axioma, e aí pronto, a gente consegue alcançar essas verdades, né? Para provar elas. Não, mas quando você fizer isso, vai existir outros. E isso sucessivamente. Existem infinitas verdades matemáticas que o seu sistema formal não vai conseguir embarcar, capturar. Nossa, que crise, né? Pô, então, o que a gente faz? E essa aqui não foi a primeira crise na matemática que a gente teve que rever as coisas, não, tá? Até lá na Grécia Antiga se fala de uma possível crise quando descobriram, né? Eles acreditavam que você poderia medir tudo. Aí, de repente, a gente não consegue medir a diagonal de um triângulo, né? É incomensurável, aí surgem os números irracionais. A hipotenusa de um triângulo, né? Falei diagonal não, né? Mas a diagonal de um quadrado, sei lá. E então dali surge a ideia de números irracionais que causou uma crise na época. A gente teve que reformular, né, a nossa base axiomática para conseguir encaixar a ideia de número irracional. E aí depois tem lá os logicistas querendo falar que a matemática é só lógica, né, como o Frege e o Russell. Aí depois o Russell mostra para o Frege que tinha um problema, um paradoxo. Aí o Frege fica abalado, nossa, então, peraí, não, vamos contornar vamos fazer aqui um puxadinho aqui para consertar isso e a gente evitar esse paradoxo. Ah, não, mas a gente vai conseguir encontrar as bases axiomáticas para resolver tudo. Aí vem o Gödel, pá,
né? Dar esse banho de água fria no pessoal. Então, todas essas são crises que se instalam e que nos fazem levantar perguntas sobre a natureza, do que são essas verdades matemáticas, né? Aí alguém pode dizer, tá, mas aí o Gödel, ele foi um malvadão, né? Ele mostrou que a matemática estava errada. Alguns falam isso, né? Que a matemática tem problemas. Mas o Gödel ficou feliz, porque o Gödel é um platonista. Isso aqui é uma outra corrente filosófica, né? Remota lá aos gregos antigos. Platão acreditava na existência dos entes matemáticos independentemente do nosso mundo físico, né? E o Gödel foi um platonista da velha escola. Como Platão, Gödel acreditava na existência independente de formas matemáticas, que ele identificava aos conceitos matemáticos, como conjunto, número real, grupo, tudo isso para o Gödel, essas coisas existem, independente da gente. Gödel era um realista conceitual, que acreditava na existência independente dos conceitos matemáticos. Acreditava também no poder da mente de intuir, perceber estes conceitos. Tá, mas aí se essas coisas existem independente do nosso mundo, tá, e o que eu quero dizer com isso, né? Porque parece que o Gödel ele acabou com a matemática e agora ele está feliz que ele acredita por quê? Porque ele acredita que a matemática não é o sistema formal, né? Para ele, os matemáticos como Hilbert estavam confundindo o sistema formal axiomático como sendo a própria matemática. E ele fala, cara, tira o cavalinho da chuva. Esse seu sistema aí é um resultado da cultura humana. Você pode ir lá escolher seus axiomas, você tem certa liberdade. Lembra que a gente estava discutindo? Se o zero é natural ou não. São decisões arbitrárias que a gente costuma fazer na hora de construir a teoria. E aí alguns vão ter a impressão, né, de que a matemática ela é construída, é um jogo, né? A gente usa lógica, né, como Russell diz, é um monte de sim, então talvez ela seja uma sub-área da lógica. Gödel falava, cara, tudo isso aí não é a matemática. A matemática é algo muito maior, né? Ela está além desse sistema nosso formal, né? E ela é infinita, a gente não vai conseguir acessar todas as verdades matemáticas. E aí é onde eu falo, a matemática é um grande mistério. Não é nem um iceberg, porque o iceberg vai acabar lá no fundo. No caso aqui é infinito, né? Olha que louco. E falando de infinito, o Cantor, né, que foi o criador da teoria dos conjuntos, que hoje serve como base da matemática, não é à toa que a maioria dos livros, né, de matemática começa com teoria dos conjuntos, porque a teoria dos conjuntos serve como fundamento axiomático para a maneira como a gente faz matemática, né, hoje em dia, na matemática moderna. E o Cantor, olha só, ele começou a viajar. Ele falava que o sistema acavalado de grandezas infinitas que sua teoria de conjuntos propõe ancorava-se na crença francamente mística de que os conjuntos, não importa quão infinitamente imensos, residem todos acabados na mente de Deus. Cantor via-se como um explorador deste território divino. E eu simpatizo com essa ideia, porque na falta de melhor palavra, quando mais a fundo eu vou na matemática, mais parece que eu estou entrando nesse território divino. Voltou-se para os teólogos, pois achava verdadeiramente que a teoria de conjuntos que criara tinha algo a dizer sobre distinções teológicas sutis, como entre a infinitude absoluta, atributo exclusivo de Deus. Tá, aí que você pode dizer, né, aí é viagem, mas, como eu disse, não é pecado. Não é pecado você viajar na maionese, porque chega num ponto sobre quando a gente entra em questões de fundamentos, o método científico não dá conta. Nem a matemática dá conta. A gente começa a entrar em questões metamatemáticas e tudo bem de você começar a filosofar, ou até partir para questões místicas, né? Essa é uma forma de você organizar o seu sentimento em relação à matemática, né? Então aqui a gente saiu, vou deixar isso bem claro, a gente saiu do território da ciência, a gente entrou no território da filosofia, né? E
você pode sentir a vontade de criar diferentes versões do platonismo. Por exemplo, tem uma versão recente do platonismo que é o estruturalismo, que depois que eu comecei a estudar estruturas algébricas, estruturas matemáticas, eu me simpatizei com essa ideia, né? Que, assim chamado por propor que a existência de objetos matemáticos, que não, né, por propor não a existência de objetos matemáticos, mas de estruturas matemáticas, esquemas relacionais vazios que podem ser preenchidos por quaisquer objetos em princípio. Para quem já estudou estruturas matemáticas, né, isso aqui vai fazer sentido. Então, tá aí o Gödel, né, Cantor, platonistas, e é a corrente filosófica que eu mais me simpatizo. Eu acredito na existência dos entes matemáticos como uma estrutura. Então, vamos dizer, eu sou um platonista estruturalista, mas eu vou além, né? Assim como o Spinoza. Deixa eu até falar uma coisa aqui sobre essa questão de número, né? Esse livro aqui de cálculo do Spivak, eu acho interessante, que ele fala assim, quando ele vai tratar sobre as propriedades dos números, ele vai construir, né, a teoria para trabalhar com números, e ele fala, olha, não importa a maneira como a gente definir os números, não importa o que são, eles têm que ter essas propriedades para a gente trabalhar, né? Ao longo de gerações, né, a gente teve que trabalhar com números para fazer contas, sem base axiomática, mas quando a gente vai analisar como é o tal fazer contas, a gente vê que tem todas essas propriedades e eles precisam satisfazer. Sobre a natureza do número, seja lá o que for, né? Ou a maneira como você vai definir no seu sistema formal. Olha a lucidez do Spivak. E aí eu vou deixar um vídeo na descrição onde mostra um cara que o doutorado dele foi sobre tentar descrever o que é número, né? Tentando usar o próprio sistema formal. E ele, no final, logo no início diz, olha, ninguém tem a resposta para isso, mas eu vou falar o que eu acho. Eu vou deixar aí na descrição do canal, que é um vídeo lá do Numberphile. Tá, então, beleza. Veja que aquela nossa pretensão, isso aqui que o Eduardo Franco vendeu, né? E que eu comprei, beleza. Como disse aqui o Jairo, né? Os filósofos começaram a perceber o quê? Que os matemáticos não precisam de fundamento de certeza para conseguir fazer o quê? Conseguir trabalhar, né? Conseguir trabalhar. Onde é que estava aqui? Então, assim, sobre a gente exercer a atividade matemática, a gente às vezes ignora essas questões de fundamento, mas elas existem, elas estão por aí. Não é só porque a gente ignora que estamos livres delas, né? Como ele diz aqui, os filósofos logo se deram conta de que a matemática não precisa de bases sólidas. Então, quando fala bases sólidas, é essa questão de entender 100% o seu fundamento, descrever a natureza da coisa, né? Aquelas questões, aí você está passando pelo escrutínio de áreas da filosofia como ontologia. Aí quando você entra por essas coisas, não tem nada que resista, né? Então a matemática também, né, ela levanta questões filosóficas, né? Beleza, então já estou me perdendo aqui. Então vou voltar aqui sobre o Spinoza, que eu falei que eu me simpatizo com as questões do platonismo, né? O Spinoza, ele tem esse livro aqui, do português José Rodrigues dos Santos, que escreveu um romance sobre o segredo de Spinoza, onde ele conta a história de Spinoza com liberdades artísticas, preenchendo aí os fatos da vida de Spinoza com algumas liberdades artísticas. Mas um fato, por exemplo, é que Spinoza, ele acreditava que, por exemplo, as ciências empíricas, né? Ele fala do problema da inferência não passa de uma interpretação, né? Como a gente viu lá a interpretação de Copenhague sobre os resultados da física, da mecânica quântica, né? Então, ciências empíricas também passam por uma percepção humana e, como a Clarice falou, eu não quero nada que tenha que ter a validade da interpretação humana, né? Então, o Spinoza não queria essas coisas que dependiam da interpretação humana. Ele queria usar a razão pura e a lógica, né? Tudo o que existe pode ser conhecido através do pensamento puro e dedutivo, né?
Só com a razão pura o podemos conhecer. No caso aqui ele está falando de Deus. A matemática, que usa a lógica absoluta, fornece-nos a chave para desvendar o enigma de Deus. Não é à toa que ele se empolgou tanto com esse método axiomático dedutivo, né, do livro dos elementos, isso causou uma impressão tão profunda em Spinoza, que ele escreveu esse livro, Ética, né? E tá aqui, é da editora Autêntica, tá, ele é bilíngue, tem, de um lado tem latim, né, e do outro lado a tradução para português. E veja, ele vai tentar discutir Deus usando esse método. Ele vai colocar as definições, tal como Euclides fazia, definindo o que é ponto, o que é reta, o que é um círculo. Ele faz as definições aqui. E aí ele joga os axiomas, né? Tal como os axiomas das paralelas que Euclides fez. E aí ele começa a fazer proposições, ou seja, teorias, afirmações. E aí ele vai fazer a demonstração, usando encadeamento axiomático dedutivo. Então, a partir desses axiomas aqui, desses 7 axiomas, ele quer construir toda a teoria dele em relação à ética, a Deus. O que eu achei interessante, mas eu achei uma pretensão grande demais, porque eu entendo que o ser humano ele é limitado. E o Spinoza achar que ele conseguiria fazer uma listinha de definições, axiomas, que daria conta de resolver todas as questões em torno de Deus, é como o Hilbert, do século XIX para o XX. E o Gödel foi lá e mostrou que não tem essa listinha. Toda vez que você fazer uma listinha maior para tentar responder outras questões, ainda assim haverão verdades que não podem ser respondidas por esse método. Então, a matemática era um negócio misterioso, né? O que a gente conseguiu deduzir nos revela um pouco da natureza, da realidade. E aí tem uma frase um comentário do Hard, que ele fala que ele tinha a impressão que o matemático ele tinha mais contato com a realidade do que os físicos. Porque, como a gente falou, né, os físicos têm essa limitação, né, de que a teoria pode ser revista, tem interpretações que se faz sobre a teoria. E ele, mexendo com matemática, ele tinha a impressão que estava lidando mais com a realidade, né? E eu também tenho essa impressão, tá? E aí aqui eu vou entrar no território do que eu acho, tá, gente? Enfatizar bem claramente do que eu acho. Estou no território não da ciência, não da matemática, estou no território da filosofia ou até de religião, se você quiser chamar isso. Então, assim, como essas questões, né, são sobre a matemática, a gente tem que apelar para a filosofia, né? E a filosofia, você tem que ter noção que ela não traz uma resposta definitiva, tá? Todas essas linhas filosóficas aqui de filosofia da matemática não está te vendendo uma resposta definitiva. Está te vendendo um sistema de organizar seus pensamentos e sentimentos em relação à sua experiência com a matemática, né? Então, como eu falei aqui, ó, é organizar diferentes ideias, diferentes linhas de pensamento para que você escolha aquilo que melhor representa seu sentimento em relação à matemática. Eu falei que eu sou um realista, né? E gosto dessa noção de pensar nos entes matemáticos como estruturas matemáticas, depois que eu comecei a estudar álgebra abstrata. E eu acredito que o universo, aí minha viagem, eu acredito que o universo é uma grande estrutura matemática e que os físicos trabalham para deduzir as propriedades dessa grande estrutura. O universo, Deus, natureza, porque Spinoza considerava que Deus, natureza era indistinguível, era a mesma coisa, né? Tudo que existe é Deus, né? Esses objetos, você, são modos de Deus, enfim. Deus não vive a parte do mundo, né? Então, seja lá, por falta de palavra melhor, chame isso de Deus, natureza, elefante, um grande elefante. E tá aqui os cientistas, os matemáticos, cada um apalpando partes desse elefante para tentar descrever o que ele é, e cada um chega a uma conclusão. Vai ter lá um que vai ser o logicista, vai ter um outro que fala que vai apalpar as orelhas dele, vai falar que é um abanador, pode ser um intuicionista. Tem um outro aqui que fala que é uma corda, pega a cauda do elefante, talvez esse seja o formalista, né? E eu quero acreditar que a matemática, ela tá por aí,
se o planeta Terra explodir e não sobrar nenhum ser humano, nenhum ser inteligente que seja capaz de entrar em contato com essa entidade, ela está aí. Ela diz muito sobre a nossa realidade. Não é à toa que a matemática é a melhor ferramenta para a gente trabalhar, né, com a natureza e investigar ela. O que seria da física sem a matemática, né? Então, isso diz muito sobre a natureza da nossa realidade, tá? E como eu falei, quando a gente mais lê, mais a gente percebe o quanto a gente é ignorante, né? Como disse Clarice. Quanto mais você busca conhecer, mais busca compreensão, mais esse sentimento se parece muito com uma aguda incompreensão, né? E aí, para quem quer identificar qual é a filosofia matemática que você mais se identifica, não tem clínicas por aí onde você vai consultar um filósofo da matemática que vai te dar o diagnóstico. Então você precisa ler, tentar ganhar um repertório sobre isso, tem mais coisas além disso, né? Mas eu vou deixar um vídeo na descrição que vai explicar um pouco sobre essas 4 linhas, né, de filosofia que você pode analisar com calma. E aí depois coloca aí nos comentários, né, qual filosofia te chama mais atenção, o que você acha que é a matemática, né? Porque quando a gente vê livros como esse aqui, que é um ótimo livro, né, O que é Matemática, às vezes a gente pensa que as respostas estão, né, que o pessoal sabe o que é matemática, né? E a gente percebe que a gente não sabe quando a gente faz essa mesma pergunta, o que é matemática, para diferentes matemáticos e eles trazem respostas diferentes. Bem, se a matemática tem fundamento de certeza, por que diferentes matemáticos, filósofos, trazem respostas diferentes da matemática? Aí a gente volta com aquele problema que a religião tem, né? Nas bases fundamentais. Então, sim, é interessante para o trabalho matemático a gente desconsiderar essas questões de fundamento, né? Mas quando a gente vai a fundo mesmo, a gente percebe que não é bem assim. Então, naquela minha esperança de chegar na matemática, encontrar a verdade absolutas, na verdade só me deparei com mais perguntas, mais questões. E aí, voltando à reflexão desse livro, né? Tudo bem não saber. Né? O cara falou isso muito bem lá no início, né? Depois voltem. Deixa eu até voltar aqui de novo, mas ele diz sobre isso, né? Entre o cara que, dada uma escolha entre uma mente fechada que dispõe de respostas confortadoras e uma mente exploradora sem resposta, a maioria dos cientistas escolhe a segunda. De maneira geral, os cientistas sentem-se confortáveis em não saber. E eu aprendi a viver com não saber. Sou agnóstico em muitas coisas. Como eu falei, pode até parecer contraditório nas coisas que eu disse, né? Mas eu defendo o meu direito de ser contraditório. A gente tenta dar algum sentido, né, nessas coisas todas. Como eu falei, tenho simpatia assim, com o platonismo e imagino que o universo seja uma grande estrutura matemática. Compartilhe aí a sua visão, né, sobre o mundo, sobre matemática, sobre Deus. Podem ficar à vontade de colocar nos comentários. Tá aqui os membros do canal. Eu foquei todo mundo, certo? Então agradecer a todos vocês pelo apoio, né, aqui, financeiro, né, e moral também. Sempre estão ativos ali no grupo, conversando, trocando ideias. Eu também aprendo aí muito com vocês. Falou? Um abraço, gente.